O dia amanhecia tranquilo na fazenda, as aves cantavam ao longe e a brisa suave acariciava os campos. Era mais um dia comum para Gustavo, um fazendeiro de 35 anos que herdara vastas terras de seu pai, um homem severo, mas com um coração generoso. Gustavo sempre foi um homem de poucas palavras, mas que sabia comandar e ser respeitado por todos ao seu redor. Seu império agrícola crescia a passos largos, e ele parecia ter tudo: terras, dinheiro, poder e, o mais importante, a independência que sempre sonhou para si e para seus filhos. Porém, esse cenário perfeito estava prestes a ser abalado por um diagnóstico que mudaria o rumo de sua vida e da fazenda. Em uma consulta rotineira, o médico anunciou a Gustavo o que ele temia. A doença incurável que ele carregava já havia se espalhado pelo seu corpo. Ele tinha apenas 6 meses de vida. A notícia o abalou profundamente, mas Gustavo, sempre prático, decidiu não perder tempo com lamentações. Sabia que precisava agir rápido. Havia algo que ele não podia deixar se perder, algo muito mais precioso que qualquer grão ou planta que cultivava: sua herança. A fazenda, a linhagem de sua família e o legado que seu pai havia deixado para ele precisava ser preservado. Se você gosta de histórias de amor, superação e redenção, inscreva-se aqui no Dramas de Antigamente, porque tem história nova todos os dias para aquecer o coração e rir a alma. Deixe também o seu like, isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. E já me conte nossos comentários de onde você está ouvindo essa história e em que momento do dia ela faz companhia. Gustavo sabia que, para garantir que tudo o que conquistou fosse passado adiante, ele precisaria de um herdeiro. Mas o que ele não tinha era esposa e, mais importante, alguém que pudesse garantir que a fazenda continuasse a prosperar após sua morte. Ele refletiu, pensou e tomou uma decisão ousada. Precisava de um casamento, mas não qualquer casamento. Precisava de uma esposa que fosse capaz de lhe dar um filho, o herdeiro que sua fazenda tanto precisava. A única questão era que ele não queria um casamento por amor, mas por conveniência. E para ele, essa escolha não poderia ser mais difícil, mas também não havia tempo a perder. Foi então que ele se lembrou de Luísa, uma jovem que trabalhava na fazenda desde a infância. Ela era simples, mas com um espírito forte. Uma mulher de grande beleza, mas também de grande dignidade. Ela nunca foi de se envolver com os homens da cidade, preferindo cuidar de sua mãe doente e ajudar na fazenda. Luísa era humilde, mas ao mesmo tempo tinha um olhar determinado, como se carregasse sonhos maiores que aquele lugar, sonhos que a fazenda nunca poderia dar. Gustavo sabia que ela seria a solução para seus problemas. Se ele conseguisse convencê-la a se casar com ele, poderia garantir que seu legado não desaparecesse. Mas como fazer isso? Sabia que ela não teria interesse em algo tão frio e calculado, mas ao mesmo tempo, sabia que ela precisava da estabilidade que ele poderia proporcionar. Assim, com seu destino traçado, ele decidiu que pediria a mão de Luísa em casamento com uma proposta difícil de recusar. Me resta apenas 6 meses de vida. Se você casar comigo e me der um herdeiro, tudo o que conquistei será seu. Essa proposta, inusitada e sem qualquer romantismo, parecia cruel, mas Gustavo acreditava que não havia outra opção. Ele sabia que não poderia confiar em qualquer um para garantir a continuidade de sua fazenda. Luísa era a única pessoa com quem ele sentia que poderia confiar, alguém com quem a fazenda já tinha uma ligação há tanto tempo. Ele sabia que ela era forte, capaz de suportar a pressão e os desafios, e que com ela a fazenda teria um futuro seguro. Mas ele também sabia que essa proposta poderia mudar a vida dela para sempre, e não tinha certeza de como ela reagiria. Gustavo preparava-se para o momento mais importante de sua vida, mas não sabia o que o destino lhe reservava. Estava prestes a confrontar Luísa com sua proposta, e a reação dela poderia mudar tudo. Ele, que sempre teve o controle de sua vida e das terras, estava prestes a se ver diante de algo que não podia controlar: os sentimentos humanos. No dia seguinte, Gustavo se preparou para o momento crucial. Sabia que seria difícil, mas não havia outro caminho. Luísa estava nos campos como sempre, trabalhando com os outros empregados da fazenda.
Ela estava ali de cabeça baixa, focada nas suas tarefas, com as mãos calejadas pelo trabalho árduo, mas com um semblante sereno, seu rosto, de traços delicados e cabelos castanhos presos em um coque simples, exalava uma beleza natural que era quase impossível de ignorar. Ela não sabia o que estava prestes a acontecer, mas Gustavo já sentia o peso de sua descelubeito, mas o coração batia descompassado dentro de seu peito. Luísa, preciso falar com você, disse Gustavo, a voz baixa, mas firme, chamando sua atenção. Ela levantou os olhos, surpresa, e parou o que estava fazendo. Sentiu algo estranho no ar, algo que não era normal. Ele parecia sério, mais do que o usual, e a expressão no rosto dele não escondia a tensão que ele carregava. Claro, Sr. Gustavo. O que acontece? Perguntou ela, tentando esconder a inquietação no olhar. Venha comigo, precisamos conversar em particular, ele disse, apontando para uma árvore mais afastada, onde poderiam falar sem interrupções. Os dois caminharam em silêncio, até que chegaram ao local indicado. O ambiente estava tranquilo. O único som era o do vento suave que balançava as folhas das árvores. Gustavo olhou para Luísa, que esperava ansiosa por suas palavras, sem saber exatamente o que ele queria dela. Ele respirou fundo antes de começar. Luísa, você sabe que estou com a saúde comprometida. O médico me deu poucos meses de vida, e agora, mais do que nunca, preciso garantir que o que construímos aqui não se perca. A fazenda, a nossa família, tudo precisa ser preservado, disse Gustavo, de forma direta, sem rodeios. Luísa olhou para ele, surpresa, e um misto de preocupação e curiosidade surgiu em seu rosto. Eu não sabia disso, Sr. Gustavo, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Perguntou ela, sem entender. Gustavo hesitou, mas sabia que não podia mais adiar. O que ele estava prestes a dizer mudaria tudo. Ele se aproximou um pouco mais dela, mas ainda assim manteve a distância, para que ela não se sentisse pressionada demais. Eu preciso de um herdeiro, Luísa, alguém para cuidar da fazenda depois de mim. E eu preciso de alguém que garanta que tudo o que construímos não se perca. A única maneira de fazer isso, neste momento, é casando-se comigo. Se você se casar comigo e me der um filho, tudo o que conquistei será seu. O futuro da fazenda, o meu legado, tudo será seu e do nosso filho. Isso é o que posso oferecer, explicou ele, tentando ser o mais claro possível. A reação de Luísa foi imediata. Ela deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. Não sabia o que dizer. O que Gustavo estava propondo era impensável. Casar-se com ele, por conveniência, não por amor. E ainda mais, dar-lhe um filho como se fosse um simples trato. Ela sentiu o peso da proposta e olhou para ele, buscando uma explicação, uma razão para aquilo. Mas por dentro ela estava confusa e profundamente magoada. Senhor Gustavo, isso é muito para processar, balbuciou ela, a voz trêmula, com os olhos cheios de incerteza. Gustavo sabia que a resposta dela não seria simples, mas precisava ser sincero e mostrar a ela que, apesar de tudo, a proposta que estava fazendo era a única maneira de garantir o futuro da fazenda. Eu entendo que é muito para você, Luísa, mas o tempo está contra mim, e não posso esperar mais. A fazenda precisa de um herdeiro, e você é a única pessoa em quem confio. Você é forte, competente, e eu acredito que, juntos, podemos fazer isso funcionar. Não estou pedindo que me ame. Apenas que me ajude a garantir o que é nosso, disse ele, com uma voz mais suave, tentando quebrar a tensão que havia se formado entre os dois. Luísa olhou para ele, ainda em choque. Ela não sabia como reagir. A ideia de casar com Gustavo por interesse não fazia sentido para ela. Mas, ao mesmo tempo, o futuro da fazenda estava em jogo. Ela sabia que, se não aceitasse, tudo que ele havia construído poderia ser perdido. O que ela deveria fazer? Eu preciso de um tempo para pensar, disse Luísa, com os olhos marejados, mas firme na decisão de não tomar nenhuma atitude precipitada. Eu nunca pensei que meu destino estivesse nas suas mãos, Sr. Gustavo. Nunca pensei que um dia teria que escolher entre o que é certo.
e o que é necessário. Gustavo sentiu a tristeza nas palavras dela, mas sabia que a escolha era dela. Ele a deixaria pensar, mas também sabia que o tempo estava se esgotando. Eles estavam prestes a enfrentar um futuro incerto, onde as decisões que tomassem agora poderiam definir o resto de suas vidas. A história da fazenda estava prestes a ser reescrita, mas quem a reescreveria? Isso dependeria de Luísa. Luísa passou os dias seguintes imersa em seus próprios pensamentos, ponderando a proposta de Gustavo, um dilema que ela jamais imaginou ter que enfrentar. Por um lado, a responsabilidade que ele lhe dava, um peso imenso sobre seus ombros. Ela sabia o quanto ele confiava nela, mas por outro, a ideia de um casamento sem amor, de uma relação forçada, a angustiava profundamente. Ela não queria ser apenas uma solução para os problemas dele, não queria ser tratada como um objeto para garantir a continuidade da fazenda. Ela sentia que tinha o direito de escolher seu próprio destino, de viver por si mesma, mas sabia que a situação era mais complicada do que suas emoções poderiam processar em um simples momento. Enquanto isso, Gustavo passava os dias na fazenda, tentando manter a aparência de que tudo estava em ordem. Mas por dentro, o medo o consumia, o tempo estava correndo, e ele sabia que, sem um herdeiro, sem um futuro garantido, tudo o que ele havia construído poderia desaparecer. Ele não queria que a fazenda fosse dilapidada, ele não queria que a memória de sua vida de trabalho fosse perdida. Por isso, em seu íntimo, a proposta Luísa parecia a única solução, mas quanto mais ele percebeu que o que ele estava fazendo era, na verdade, forçar uma mulher a algo que não seria justo para ela. Luísa se viu diante de uma escolha difícil, uma escolha que, mesmo com seu coração dividido, ela sabia que precisava tomar logo. Seu olhar se perdia nas colinas da fazenda. O vento tocava suavemente seu rosto, e ela podia ver a vida que sempre quisera, uma vida de liberdade, sem amarras, sem pressões. Mas a fazenda, os trabalhadores, o legado de Gustavo, tudo isso estava interligado em uma teia, onde se ela não tomasse a decisão certa, tudo poderia acertar a proposta dele. Mas ao mesmo tempo, não sabia se conseguiria viver com a ideia de sacrificar sua própria felicidade por um homem que ela respeitava, mas que não amava. Certa tarde, após dias de profunda reflexão, Luísa finalmente tomou a decisão. Ela sabia que deveria ser sincera consigo mesma e com Gustavo. Sabia que essa era a única maneira de lidar com a situação. Ela caminhou até a casa de Gustavo, onde o encontrou sozinho no escritório. Seu semblante preocupado indicava que ele sabia que o momento de resposta havia chegado. Gustavo, disse ela com a voz firme, mas sem esconder a tristeza que carregava. Eu pensei muito sobre o que você me pediu, passei noites em claro ponderando, e, embora meu coração me diga que eu não deveria fazer isso, meu senso de responsabilidade e respeito pela fazenda me diz que devo aceitar a sua proposta, mas com uma condição. Eu preciso que você me prometa uma coisa. Gustavo olhou para ela, surpresa pela decisão dela. Ele sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Sabia que havia conquistado uma vitória, mas também sentia que a batalha ainda não estava ganha. Ele balançou a cabeça, indicando que estava ouvindo. Qualquer que seja a condição, Luísa, eu te prometo que vou fazer o que for necessário, disse ele, sua voz cheia de gratidão, mas também com uma ponta de preocupação. Eu só peço que, uma vez que estejamos casados e eu tenha dado a você o herdeiro que você tanto deseja, você me deixe a liberdade de viver a minha vida, de cuidar da fazenda ao meu modo. Sem me forçar a ser algo que eu não sou, você terá o que precisa, o herdeiro, o futuro da fazenda e tudo o que deseja. Mas eu preciso da minha liberdade, da minha escolha. Isso é o que me permitirá viver com esse acordo. Gustavo olhou para ela, seu coração batendo mais rápido. Não sabia se estava fazendo a escolha certa, mas sentiu uma grande admiração por ela, por sua força, por sua decisão. Ele sabia que essa seria uma relação difícil, mas também sabia que a decisão dela era a única forma de manter a fazenda viva, de garantir um futuro para todos. Ele sabia que essa seria uma jornada cheia de desafios, mas ele estava pronto para enfrentá-los, ao lado de Luísa. Eu prometo, Luísa, eu te dou minha palavra de que sua liberdade será respeitada, ele disse com sinceridade.
E, embora o caminho à frente fosse incerto, sabia que aquele era o começo de uma nova fase, uma fase onde as escolhas de ambos, mesmo sendo difíceis, poderiam levar a uma vida mais plena, mais justa. E assim, Luísa e Gustavo selaram seu acordo, não com promessas de amor, mas com a certeza de que a vida deles, por mais que fosse marcada pela conveniência e pela necessidade, ainda teria espaço para os sonhos e para a busca de sua própria felicidade, ainda que para isso eles precisassem aprender a viver com as escolhas que haviam feito. Nos dias seguintes, a convivência entre Luísa e Gustavo se tornou mais distante, ambos carregando consigo o peso do que haviam decidido, mas sem realmente poderem compartilhar suas emoções. Gustavo sabia que, ao respeitar o pedido de Luísa, ele estava dando um passo arriscado, mas o compromisso de manter a fazenda viva e garantir seu futuro era maior do que qualquer outro desejo. Ele queria acreditar que, com o tempo, a relação entre eles se fortaleceria, mas não sabia o que o futuro lhe reservava. Luísa, por sua vez, se via cada vez mais dividida entre a obrigação que havia assumido e o desejo profundo de viver de acordo com suas próprias escolhas. Ela sabia que, ao aceitar aquele acordo, estava renunciando a muitas coisas, e o peso disso a fazia questionar constantemente se estava fazendo o certo. A fazenda continuava com a sua rotina árdua, e a cada dia, Luísa sentia o desconforto de se ver tão atada a algo que não havia sido seu desejo. A pressão para engravidar e cumprir com a promessa de dar a Gustavo o herdeiro que ele tanto desejava a incomodava profundamente, mas ela também sabia que não poderia retroceder, sabia que, se quisesse manter a paz e garantir o futuro da fazenda, teria que seguir com o que havia decidido, pelo menos até o momento em que seu compromisso fosse cumprido. Em meio a esse turbilhão de sentimentos, ela procurava encontrar momentos de tranquilidade, buscando em suas caminhadas pelos campos da fazenda uma maneira de clarear seus pensamentos e aceitar sua nova realidade. Gustavo, por outro lado, vivia com a constante pressão de ver a cada dia que se passava Luísa mais distante, mais fechada, mais fechando seu coração para ele. Ele sabia que não poderia esperar que ela o amasse de imediato, que isso fosse algo que poderia acontecer da noite para o dia, mas seu desejo de ter um herdeiro e salvar a fazenda o consumia, e ele não conseguia enxergar além disso. Cada conversa entre eles era fria, distante, como se a dor da decisão que ambos haviam tomado fosse mais forte do que qualquer tentativa de estabelecer uma conexão mais profunda, mais verdadeira. Ele sentia que, se tivesse a oportunidade de mostrar a ela o quanto ele era grato por sua ajuda, poderia fazer com que ela visse que, apesar de tudo, ele era um homem que a respeitava, mas o tempo estava contra eles, o relógio corria e ele não tinha mais tempo a perder. Uma tarde, enquanto a fazenda continuava sua rotina diária, Luísa foi surpreendida por um encontro inesperado. O médico que cuidava da sua saúde havia chegado para uma visita de rotina. Ele trouxe consigo notícias que, embora boas, foram um choque para Luísa. O médico confirmou o que ela já sentia em seu corpo. Ela estava grávida. O herdeiro de Gustavo estava a caminho. A notícia foi um misto de alívio e temor. Ela sabia que, com isso, seu compromisso com Gustavo estava prestes a ser cumprido. Mas também sabia que isso poderia mudar tudo entre eles. Talvez ela conseguisse ganhar a liberdade que tanto desejava. Mas e se isso significasse que ela perderia a chance de escolher sua própria vida? Ela caminhou pelas ruas da fazenda, o coração pesado, pensando em tudo o que estava por vir. Quando Luísa compartilhou a notícia com Gustavo, ele, embora visivelmente aliviado, não sabia o que fazer com as emoções que estavam surgindo dentro dele. Ele sabia que agora tinha o herdeiro que tanto desejava, mas ele também sentiu uma estranha sensação de vazio. Como seria o futuro deles? Eles viveriam juntos de forma apenas prática, ou poderiam, com o tempo, criar algo mais profundo, algo que fosse verdadeiro para ambos? Esses questionamentos o atormentavam, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que tinha que se concentrar no que estava ao seu alcance, no que ele poderia controlar. A gravidez de Luísa foi acompanhada com a mesma seriedade e cuidado que sempre foi a vida deles, mas agora com um novo ingrediente,
A tensão entre eles parecia estar diminuindo, um novo tipo de compreensão estava surgindo, embora ainda houvesse muito a ser feito. Luísa sabia que, a partir daquele momento, tudo mudaria, mas ela também sabia que não poderia mais voltar atrás. Ela estava comprometida com a fazenda, com o futuro daquele lugar que tanto amava, mesmo que isso significasse abrir mão de uma parte de si mesma. Ela faria isso por um bem maior. Mas o que Luísa não sabia era que, com o avanço da gravidez, as coisas estavam prestes a mudar ainda mais. Uma nova reviravolta estava a caminho e ela não podia sequer imaginar o que estava por vir. Gustavo, por sua vez, esperava que sua vida agora seguisse o curso que ele sempre imaginara, mas ele não sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir, uma batalha que não envolveria apenas sua fazenda, mas também o que ele realmente queria para sua vida, e, mais importante, para a vida de Luísa. O tempo passou rapidamente, a gravidez de Luísa avançava, e com isso a tensão entre ela e Gustavo diminuía aos poucos, mas a cada dia que se passava, mais ela sentia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Ela já não sabia mais como se comportar com ele, o que mais poderia fazer para garantir que o futuro fosse o melhor possível para a fazenda e para o herdeiro que esperava. Embora as coisas estivessem mais tranquilas, o peso da responsabilidade ainda estava sobre seus ombros. Ela se perguntava o tempo todo se algum dia poderia ser verdadeiramente feliz naquele lugar ou se estaria condenada a viver em uma prisão construída por promessas e expectativas alheias. Por mais que tentasse se concentrar no que realmente importava, a ansiedade não a deixava em paz. Ela sabia que, em breve, teria que lidar com a chegada do bebê e o que isso significaria para o futuro dela e de Gustavo. A fazenda, que um dia foi um lugar de trabalho árduo e tensão, agora se tornava um espaço onde ela sentia um estranho senso de pertencimento. Ela havia se tornado uma parte vital daquele lugar, e isso a consumia cada vez mais. Mas será que isso também significaria abrir mão do que poderia ser sua verdadeira felicidade? Gustavo, por outro lado, via a chegada do bebê como a salvação, uma chance de finalmente cumprir a promessa que fizera para seus pais e para si mesmo de garantir o futuro da fazenda. No entanto, uma sensação estranha o assombrava. Ele não sabia se a relação que estabelecera com Luísa era apenas um acordo ou se havia algo mais entre eles, algo que ele ainda não compreendia completamente. Ele sentia que, embora o bebê fosse a peça final para completar o quebra-cabeça de sua vida, algo ainda faltava, algo que ele não conseguia identificar. O que antes parecia ser uma união de circunstâncias agora se transformava em uma relação mais profunda, com sentimentos que ele nunca soubera que existiam. Ele olhava para Luísa e, pela primeira vez, via nela algo mais do que a mulher que ele escolhera para gerar seu filho. Ele via nela alguém que havia se sacrificado por ele, por sua fazenda e por seu futuro, e isso o tocava de uma maneira que ele não conseguia explicar. Mas com esses novos sentimentos surgindo, a dúvida também apareceu. Gustavo se questionava se sua relação com Luísa era genuína ou apenas uma continuação de um compromisso que ele havia assumido por obrigação. Será que ele estava se apaixonando por ela ou estava apenas em busca de algo que preenchesse o vazio que sempre sentiu? Ele sabia que precisava fazer uma escolha, e aquela escolha mudaria para sempre o curso de sua vida. Mas ao olhar para Luísa, ele sabia que, seja qual fosse a sua decisão, ela teria um impacto profundo não apenas em suas vidas, mas também no futuro da fazenda e no futuro do filho. Luísa, por sua vez, lutava com suas próprias emoções. Ela sabia que havia cumprido sua parte do acordo, mas a cada dia que passava, ela começava a questionar o que realmente queria para sua vida. Ela havia se entregado à ideia de construir um futuro ao lado de Gustavo e seu filho, mas será que esse futuro a faria feliz? Será que ela poderia se entregar completamente ao amor de Gustavo, sabendo que ele a havia escolhido mais por necessidade do que por vontade própria? Ela não tinha certeza, mas uma coisa ela sabia. Ela não poderia continuar vivendo uma vida de conformismo. Ela precisava tomar as rédeas do seu próprio destino. O nascimento do bebê havia dado a Gustavo e Luísa uma nova perspectiva sobre a vida,
mas também trouxera à tona sentimentos que ambos não estavam preparados para lidar. A fazenda, que antes era apenas um local de trabalho, agora se tornava o palco de uma nova batalha, a batalha pela verdadeira felicidade. Para Luísa, isso significava descobrir o que ela realmente queria para sua vida e para sua família. Para Gustavo, significava decidir se o amor que ele sentia por Luísa era real ou apenas uma consequência do acordo que haviam feito. Ambos sabiam que as respostas não seriam fáceis de encontrar, mas uma coisa era certa: a vida deles jamais seria a mesma. Nos dias seguintes, Luísa e Gustavo se afastaram um pouco, ambos imersos em suas próprias reflexões. Gustavo, com o bebê nos braços, passava horas olhando para o pequeno ser, questionando-se sobre o futuro e sobre o que realmente queria para a sua família. Ele sabia que as respostas não viriam facilmente, mas sentia que precisava dar um passo para entender o que sentia. Luísa, por outro lado, sentia o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. Ela sabia que sua vida estava entrelaçada com a de Gustavo, mas ainda assim, ela não poderia ignorar o que estava sentindo dentro de si. Ela precisava se encontrar novamente e tomar o controle de seu próprio destino, sem depender das expectativas dos outros. À medida que os dias se passavam, a tensão entre eles crescia. Ambos estavam em busca de algo mais, algo que fosse além do compromisso que haviam assumido, algo que os fizesse sentir completos. Mas, ao mesmo tempo, ambos sabiam que, para encontrarem esse algo, precisariam enfrentar seus próprios medos, suas próprias inseguranças e suas próprias limitações. A fazenda, que antes era o local onde suas vidas estavam predestinadas a seguir um caminho traçado, agora se tornava o lugar onde eles poderiam reescrever sua história, desde que estivessem dispostos a enfrentar as verdades que ambos estavam evitando. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente tensão. Luísa e Gustavo, embora fisicamente próximos, estavam emocionalmente distantes. O peso da situação parecia aumentar a cada momento que passava, e ambos sabiam que a questão que os separava não seria resolvida facilmente. Luísa, por mais que tentasse se concentrar no bebê e no trabalho na fazenda, não conseguia ignorar a sensação de estar vivendo uma vida que não era totalmente dela. Ela se perguntava se algum dia teria a chance de escolher sua própria felicidade ou se continuaria a viver para cumprir as expectativas que os outros tinham dela. Enquanto isso, Gustavo tentava se convencer de que havia tomado a decisão certa ao manter sua promessa. Ele sabia que, em sua mente, o acordo que fizera com Luísa era o que deveria ser feito, mas seu coração não conseguia se convencer de que estava agindo por amor. A presença de Luísa ao seu lado era reconfortante, mas ele sabia que ela merecia algo mais do que uma vida construída sobre o dever. Ele precisava, de alguma forma, dar-lhe uma vida onde ela pudesse ser feliz, e não apenas alguém que cumprisse uma função dentro de sua família e fazenda. Nos dias que se seguiram, a vida na fazenda seguiu seu curso. A rotina de trabalho na terra não parou, e o bebê se tornou a maior alegria de todos, mas a sombra da dúvida pairava sobre os dois. A questão da felicidade pessoal, de um verdadeiro amor que fosse além do compromisso, ainda estava sem resposta. Luísa tentava se distrair com o cuidado do bebê e com o trabalho pesado, mas seu coração não se aquietava. Ela sabia que algo precisava mudar, mas não sabia como fazer isso sem causar ainda mais sofrimento. Ela sentia que, para encontrar a paz, precisava de algo mais que o casamento e o bebê poderiam lhe oferecer. Ela precisava de um amor genuíno, de um homem que a amasse verdadeiramente, e não por uma promessa que ele se sentia obrigado a cumprir. Gustavo, por sua vez, estava começando a entender que sua relação com Luísa não deveria ser baseada apenas no que ele considerava ser o certo. Ele sabia que a felicidade deles não seria encontrada em uma obrigação, mas em uma escolha verdadeira de amor e parceria. Ele olhava para o bebê e se perguntava como poderia criar um lar saudável e feliz, onde todos os envolvidos pudessem ser verdadeiramente realizados, não apenas cumprir papéis designados pelo destino. O que ele queria, agora, era ver Luísa feliz, mas ele também sabia que isso significava que ele teria que se confrontar com os próprios sentimentos
e reconhecer suas próprias limitações. A dor da incerteza, que pairava sobre a fazenda como uma nuvem escura, levou os dois a um momento de decisão. Gustavo, em uma tarde tranquila, se aproximou de Luísa e a olhou com uma intensidade que ela ainda não havia visto nele. Ele sabia que as palavras que ele diria naquele momento mudariam tudo, mas sentiu que precisava ser honesto consigo mesmo e com ela. Luísa o observava com um olhar atento, esperando pelaquilo que ela sabia ser inevitável. Algo precisava ser dito, algo precisava mudar, e aquele momento parecia ser o mais adequado. Luísa, disse ele, com a voz baixa, mas cheia de emoção, eu sei que as coisas não têm sido fáceis para nós. Sei que o que tivemos não foi baseado no amor, mas em algo que sentimos que era a única opção. Mas eu não posso mais continuar vivendo assim. Eu preciso que você saiba que, acima de tudo, o que eu quero para você é que você seja feliz, com ou sem mim. Não podemos continuar com essa fachada de um amor que não existe. As palavras de Gustavo tocaram Luísa profundamente, e ela sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Por muito tempo, ela havia se sentido presa em um compromisso que não a preenchia, e ouvir aquelas palavras, vindas dele, foi o primeiro passo para libertá-la. Ela sabia que sua própria felicidade não poderia depender apenas das circunstâncias em que se encontrava, mas da escolha que faria. Ela olhou para o bebê, para a fazenda e, em seguida, para Gustavo, com uma clareza que antes não possuía. Algo precisava mudar, e ela sabia que, para que as coisas mudassem, ela também teria que mudar. Gustavo e Luísa estavam à beira de uma transformação. Ambos haviam passado tempo demais tentando preencher um vazio com algo que não poderia ser preenchido. A verdadeira resposta não estava em um casamento forçado, em uma promessa cumprida, mas em algo mais simples. O amor verdadeiro, o que vinha da escolha mútua, da liberdade de ser quem eram realmente, sem expectativas ou obrigações impostas. Eles sabiam que o que estava prestes a acontecer entre eles poderia dar início a uma nova fase, onde a felicidade não seria uma obrigação, mas uma escolha compartilhada. O tempo passou e a tensão entre eles, embora ainda presente, foi suavizada pela sinceridade que ambos começaram a compartilhar. A cada conversa, Luísa e Gustavo estavam se conhecendo de novo, não mais como marido e esposa por obrigação, mas como duas pessoas que, de alguma forma, estavam tentando encontrar seu lugar um no coração do outro. Naquela manhã, enquanto o sol começava a nascer no horizonte, iluminando a fazenda com seus raios dourados, um novo capítulo estava prestes a começar. A fazenda, que sempre fora o centro da vida de Gustavo, agora se tornava o palco de uma mudança ainda maior. Não era apenas sobre a terra ou o futuro financeiro, mas sobre o futuro emocional de todos os envolvidos. A sensação de que o que acontecia ali transcendia qualquer questão material tomava conta do ambiente. Luísa caminhava pela fazenda, sentindo o aroma da terra molhada e o som dos pássaros cantando. A tranquilidade do campo parecia dar-lhe uma sensação de paz que há muito não sentia. O bebê, que antes representava a pressão de um acordo, agora trazia consigo a promessa de um novo começo, de um amor genuíno e transformador. Mas ela sabia que ainda havia muito a ser resolvido. O passado ainda pairava sobre ela e Gustavo, e a dúvida sobre como recomeçar sem carregar o peso daquilo que já havia sido construído os atormentava. Ao voltar para casa, ela encontrou Gustavo sentado à mesa, com o olhar distante. Ele estava refletindo sobre o que haviam conversado, sobre a decisão que estava prestes a tomar. Ele sabia que, para que ambos fossem felizes, algo teria que mudar, e aquela mudança não poderia ser imposta por um contrato ou promessa, mas sim pela escolha de ambos de recomeçar suas vidas, juntos ou separados, de maneira livre e verdadeira. Gustavo sabia que precisava dar a Luísa a liberdade de escolher seu próprio caminho. Ele a amava, mas também sabia que o amor verdadeiro nunca deveria ser baseado em pressões ou obrigações. Se houvesse chance de um novo começo, era preciso que ambos estivessem dispostos a arriscar, a abrir mão das certezas para descobrir o que os uniria verdadeiramente. Ele levantou da mesa e, com um olhar decidido, foi até Luísa. Ela o observava com atenção, ansiosa pela decisão que ele tomaria.
Luísa, começou ele, com a voz firme, mas cheia de emoção. Eu quero que você saiba que, acima de tudo, eu te respeito. E quero que saiba que, se você decidir ficar ao meu lado, não será mais por obrigação. Eu não vou mais pedir nada de você que não seja fruto de uma escolha verdadeira. O que eu quero agora é te dar a liberdade para decidir o seu futuro. E, se esse futuro for ao meu lado, eu vou me empenhar todos os dias para ser o homem que você merece. Luísa olhou para ele, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ela sabia que, até aquele momento, havia vivido uma mentira, mas agora ele estava lhe oferecendo algo real, uma chance de escolher o seu destino, uma chance de viver de acordo com seu próprio coração. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma esperança renovada. Ela caminhou até ele e, com a voz trêmula, mas cheia de determinação, respondeu: Eu nunca quis estar aqui por obrigação, Gustavo. Eu quero que, se estivermos juntos, seja porque queremos, porque realmente escolhemos um ao outro. E eu te prometo que, se for isso o que você também quer, vamos fazer disso algo verdadeiro. Gustavo olhou, um sorriso começando a se formar em seus lábios. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas estavam prontos para enfrentá-lo juntos. O amor deles, agora livre de qualquer pressão, teria a chance de crescer de maneira genuína e sem restrições. Eles tinham finalmente o que ambos precisavam: o poder de escolher o seu próprio destino, sem medo de se perderem no processo. Naquele dia, a fazenda deixou de ser apenas um símbolo de obrigações e pressões. Ela se tornou, aos olhos de Gustavo e Luísa, o lugar onde eles poderiam construir um futuro de verdade. O bebê que antes representava apenas uma obrigação, agora simbolizava a renovação, a esperança de que, mesmo nos momentos mais difíceis, era possível encontrar um novo começo. Eles sabiam que o que queriam, mais do que qualquer coisa, era viver uma vida verdadeira. E isso só seria possível se ambos estivessem dispostos a arriscar o que conheciam em busca de algo mais profundo e significativo. Os dias que seguiram foram marcados por uma tensão crescente, mas também por um amadurecimento silencioso. A cada conversa, a cada gesto, Gustavo e Luísa estavam descobrindo um ao outro de maneira mais profunda. Não era mais sobre um casamento imposto, mas sobre uma verdadeira tentativa de reconstrução. O desejo de ser feliz, o desejo de fazer aquilo funcionar, os guiava, e aos poucos, as barreiras que haviam se formado entre eles começavam a se dissipar. A fazenda, com seus campos vastos e verdes, parecia refletir a mudança que estava acontecendo dentro de suas almas. O trabalho no campo, que antes parecia apenas uma obrigação para Gustavo, agora se tornava uma atividade compartilhada entre eles. Luísa, com sua delicadeza e olhar atento, começou a entender o ritmo da vida de seu marido. Ela se envolvia cada vez mais na rotina da fazenda, aprendendo a cuidar da terra, a sentir a terra, a se conectar com aquele lugar que agora não era mais apenas a propriedade de Gustavo, mas também um espaço de recomeço para ela. As tardes de trabalho árduo tornaram-se o palco de conversas e risos que antes não existiam entre eles. A risada de Luísa, que antes era rara, agora ecoava nos campos, trazendo uma sensação de leveza à rotina. Ela, que sempre foi vista como a esposa distante, começou a se tornar uma presença vital na fazenda. Não só por sua aparência delicada, mas por sua capacidade de se transformar e de compreender os valores que realmente importavam: o amor, a confiança e o trabalho em equipe. Gustavo observava tudo com um olhar de surpresa e gratidão. Ele nunca imaginou que uma mulher como Luísa, que havia sido condicionada a viver sob as regras do casamento arranjado, poderia ser tão resiliente, tão capaz de se reinventar. Ele via nela uma força que ele não sabia que existia, uma força que ele havia subestimado no início. E isso o fazia admirar ainda mais a mulher com quem havia se casado. Certo dia, após um longo dia de trabalho, enquanto o sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, Gustavo e Luísa sentaram-se juntos em uma varanda da casa. O silêncio entre eles não era mais desconfortável, mas uma pausa natural, um espaço para refletirem sobre a jornada que estavam vivendo. Foi Luísa quem quebrou o silêncio,
com a voz suave, mas cheia de emoção. Eu nunca imaginei que encontraríamos essa paz aqui, juntos. Quando cheguei, pensei que seria só mais uma obrigação, mais um passo para cumprir. Mas agora, vendo tudo o que estamos criando, eu sinto que isso é real. Estamos realmente construindo algo juntos, não por obrigação, mas por escolha. Gustavo, com um sorriso no rosto, colocou sua mão sobre a dela, apertando suavemente. Eu também não imaginei que chegaríamos até aqui. Mas, Luísa, acho que o segredo não é apenas o que fizemos até agora, mas o que estamos dispostos a fazer daqui para frente. O que eu sinto por você, e o que estou vendo que você se tornou, me dá esperança de que sim, podemos ser mais do que apenas um casamento. Podemos ser parceiros verdadeiramente. Os dois ficaram em silêncio por um momento, olhando para o horizonte. A sensação de que, finalmente, algo bom estava surgindo, algo duradouro e sólido, se espalhou por ambos. Eles sabiam que a luta que enfrentaram não tinha sido em vão. Cada obstáculo, cada momento de dúvida, agora fazia parte de uma história que estava se reescrevendo a cada dia. Eles não eram mais dois estranhos tentando encontrar um caminho, mas uma equipe, duas almas dispostas a construir algo maior. A mudança, que parecia tão distante no início, agora era uma realidade palpável. O amor que Gustavo e Luísa estavam cultivando era genuíno e baseado em escolhas verdadeiras. Não havia mais espaço para mentiras ou promessas vazias. A confiança havia sido reconstruída, e com ela, uma nova esperança florescia, uma esperança que iria durar. E enquanto o sol finalmente desaparecia atrás das montanhas, deixando um céu estrelado acima, Gustavo e Luísa sabiam que o futuro, agora, era algo que eles construiriam juntos, não mais como uma obrigação, mas como um novo começo, cheio de possibilidades e promessas de um amor duradouro. O tempo passou e a fazenda de Gustavo começou a florescer de maneira que nunca imaginou. Não apenas as plantações, mas o espírito da propriedade, o ambiente de trabalho e a vida na casa mudaram. Tudo parecia mais leve, mais orgânico, mais em sintonia com as pessoas que ali viviam. A união entre Gustavo e Luísa, que antes era apenas uma formalidade imposta por circunstâncias difíceis, agora era algo genuíno, construído com base em respeito, confiança e carinho. Cada manhã, eles se levantavam cedo para trabalhar, mas a energia era diferente. Não havia mais o peso de uma obrigação imposta, mas a sensação de que estavam construindo algo juntos, algo que tinha valor. Luísa, com sua sabedoria e visão, ajudava Gustavo a ver as coisas de uma forma nova, a valorizar o que realmente importava. O trabalho árduo, claro, mas também o valor de cultivar relações, de cuidar uns dos outros e de ter tempo para a paz e a felicidade no cotidiano. O que antes parecia ser uma fazenda árida, agora estava cheia de vida e prosperidade. As plantações estavam mais verdes, os animais mais saudáveis e a casa mais acolhedora. As risadas dos trabalhadores, que antes eram raras e forçadas, agora eram frequentes e genuínas. Luísa, que havia se mostrado uma mulher reservada e temerosa de sua nova vida, agora se mostrava uma presença central na fazenda. Uma mulher com ideias, com visão, que cuidava dos outros e de si mesma. Era claro que ela e Gustavo não apenas haviam mudado, mas que a fazenda também havia mudado com eles. Mais do que a prosperidade material, havia agora uma prosperidade emocional e espiritual, algo que não podia ser comprado, mas conquistado, vivido e apreciado. E isso fazia toda a diferença. Havia, no entanto, aqueles que não entendiam essa mudança, aqueles que viam o sucesso de Gustavo e Luísa com certo desdém. Alguns dos antigos amigos e vizinhos de Gustavo, aqueles que viam a fazenda apenas como um negócio e não como um lar, começaram a murmurar. Diziam que ele estava se perdendo nas ideias de paz e amor, e que esse tipo de filosofia não traria resultados no campo. No entanto, Gustavo e Luísa não se abalaram. Eles sabiam o que estavam fazendo, sabiam que a mudança não seria fácil, mas que era o único caminho que fazia sentido. Certo dia, enquanto estavam no campo, trabalhando juntos, um de seus vizinhos mais antigos apareceu. O espírito de união entre eles
era mais forte do que nunca, e isso se refletia em cada aspecto de suas vidas. As noites na fazenda, que antes eram solitárias e silenciosas, agora eram repletas de conversas e risadas. Eles se sentavam à mesa, compartilhavam uma refeição simples, mas feita com muito carinho, e falavam sobre o futuro, sobre o que queriam construir para si e para os outros. A atmosfera de compreensão e de respeito mútuo que havia se instalado entre eles tornava-se mais forte a cada dia. Enquanto isso, a fazenda prosperava. As plantações estavam mais saudáveis do que nunca, os trabalhadores estavam mais motivados, e a vida na propriedade parecia mais equilibrada. Luísa, com seu olhar afiado e sua sensibilidade para os detalhes, ajudava Gustavo a organizar as tarefas diárias e a tomar decisões estratégicas que garantiam o bom andamento dos negócios. Ela não só cuidava da casa e das pessoas que trabalhavam com eles, mas também se envolvia ativamente na administração da fazenda, algo que antes parecia inimaginável para uma mulher da sua época. As mudanças eram visíveis, mas ainda assim havia quem olhasse para a fazenda com desconfiança. Alguns dos vizinhos, como o velho Joaquim, ainda se perguntavam se aquele novo modo de viver, focado na união e no amor, seria realmente capaz de sustentar o futuro da propriedade. O tempo vai mostrar se isso realmente vai funcionar, meu amigo, disse Joaquim em uma das suas visitas. O campo é exigente, e a terra não perdoa. Não se pode viver só de boas intenções. Gustavo, com um sorriso tranquilo, respondeu: eu acredito que a terra responde ao que colocamos nela. E eu e Luísa estamos colocando nela o que temos de melhor: trabalho, dedicação e respeito. Não podemos pedir mais. Mas apesar da confiança de Gustavo, ele sabia que não podia descartar as palavras de Joaquim. A vida no campo sempre fora difícil, e as coisas podiam mudar rapidamente, especialmente quando as condições climáticas não estavam a favor. Ele e Luísa estavam construindo algo sólido, mas ainda precisavam estar preparados para enfrentar o inesperado. Por isso, começaram a planejar mais minuciosamente, estudando as tendências do mercado, observando as mudanças nos preços dos produtos agrícolas e tentando diversificar as fontes de renda da fazenda. O trabalho nunca acabava, mas eles se sentiam mais confiantes em sua capacidade de lidar com os desafios. A verdadeira transformação de sua vida, no entanto, acontecia a cada pequena vitória no cotidiano. Cada vez que superavam um obstáculo juntos, era como se estivessem fortalecendo os laços entre eles, entre seus colaboradores e entre a fazenda e a comunidade ao redor. A velha propriedade de Gustavo, que antes parecia apenas uma máquina de produção, agora se transformava em um lar, um lugar de crescimento e prosperidade para todos que faziam parte da jornada. Com o tempo, começaram a surgir frutos do trabalho de Luísa e Gustavo. A produção aumentou, os lucros começaram a melhorar, e mais trabalhadores se interessaram por se juntar àquela nova forma de vida na fazenda. A notícia da mudança na propriedade de Gustavo se espalhou pelos arredores, e muitos começaram a ver o casal como um exemplo de como era possível equilibrar o trabalho árduo com o respeito pelas pessoas e pela terra. As ideias de Gustavo e Luísa começaram a influenciar outros fazendeiros, que, ao verem o sucesso da propriedade, se interessaram em adotar algumas das suas práticas. Entretanto, nem todos estavam tão dispostos a aceitar a mudança. Alguns dos velhos amigos de Gustavo, aqueles que ainda estavam presos ao modo tradicional de fazer negócios, começaram a questionar suas escolhas. Você está perdendo o controle, Gustavo. Não pode confiar em todos como você faz com Luísa, disse um deles, Marcos, durante uma reunião. Gustavo respondeu com um olhar firme. Eu confio em Luísa porque ela nunca me decepcionou. Ela tem se mostrado a parceira mais leal que eu poderia ter. O que estamos fazendo aqui é algo que nunca foi tentado antes, e acredito que é isso que nos faz diferentes. As palavras de Gustavo eram sinceras e vinham do fundo de seu coração. Ele sabia que estava no caminho certo, mesmo que os outros não compreendessem. Ele não estava apenas construindo uma fazenda próspera, mas também um futuro mais justo para todos ao seu redor. Com o passar dos anos, Luísa e Gustavo se tornaram uma referência na região,
não apenas como fazendeiros bem-sucedidos, mas também como líderes que inspiravam os outros a adotar uma nova maneira de viver e trabalhar. Eles provaram que era possível equilibrar o trabalho árduo com a dignidade, o respeito e o amor. A vida na fazenda se tornou uma história de superação, de parceria e de compromisso com um futuro melhor. E, acima de tudo, mostrou que quando duas pessoas estão dispostas a trabalhar juntas, com amor e dedicação, nada é impossível. Com o passar dos meses, a fazenda de Gustavo e Luísa continuava a florescer. O que antes era apenas um campo árido, agora era um local vibrante de vida, com as plantações crescendo de maneira exuberante e o trabalho dos funcionários fluindo em harmonia. Porém, nem tudo eram flores no caminho do casal. Embora os lucros estivessem melhorando e a comunidade ao redor tivesse começado a respeitar a forma como estavam conduzindo seus negócios, os desafios nunca pararam de surgir. As estações, que antes eram previsíveis, começaram a apresentar mudanças incomuns. A seca prolongada que castigou algumas regiões fez com que o mercado agrícola os pressionasse. O preço das commodities despencou, e Gustavo sentiu o peso da responsabilidade mais do que nunca. Com o coração apertado, ele se viu novamente diante de uma difícil decisão. A fazenda havia crescido, sim, mas agora ele não tinha mais apenas o trabalho árduo para garantir o futuro deles. Ele precisava inovar, tomar decisões mais ousadas e diversificar ainda mais a produção, pois a estabilidade financeira não poderia ser garantida apenas pelas safras que estavam acostumados a cultivar. Sentia que estava no ponto de inflexão em sua trajetória. Ou dava o próximo passo com coragem, ou se arriscava a perder tudo o que havia conquistado. Olhou para Luísa, que estava ao seu lado, e soubera que poderia contar com ela para encontrar uma solução. Mas ela, assim como ele, sabia que estava enfrentando um desafio maior do que jamais imaginariam. Era uma questão de sobrevivência, de manter a fazenda e, acima de tudo, de continuar sustentando a visão de um futuro mais próspero e justo para todos. Foi então que Luísa sugeriu algo inesperado. Em uma noite silenciosa, enquanto se sentavam à mesa e conversavam sobre o futuro, ela propôs que eles considerassem adotar práticas mais ecológicas, pensando na sustentabilidade a longo prazo. Ela falava sobre técnicas de agricultura orgânica, sobre como poderiam buscar mercados alternativos que valorizassem esse tipo de produção. Gustavo, inicialmente cético, olhou para ela com um misto de admiração e dúvida. Não era o que ele imaginava, mas ao mesmo tempo parecia a solução que eles precisavam para os tempos difíceis. Você acha mesmo que os consumidores vão valorizar esse tipo de produto? Ele perguntou, embora já soubesse que ela tinha razão. O futuro que ela sugeria era um futuro mais arriscado, mas possuía uma promessa de renovação. Sim, acho que as pessoas estão começando a ver o valor daquilo que é cultivado com respeito à natureza. Eles estão mais conscientes e dispostos a pagar um preço justo por algo que respeite o meio ambiente. Podemos nos tornar pioneiros nesse tipo de produção, Gustavo. A fazenda pode ser mais do que só lucro. Podemos ser uma inspiração para a região, respondeu Luísa com um olhar de confiança. Aquilo acendeu uma chama em Gustavo. Ele estava pronto para o desafio. A cada passo que dava, ele sentia que o que estava construindo era algo maior do que ele mesmo. Não era apenas a busca por um crescimento financeiro ou por uma vida confortável. Era a construção de um legado, algo que sobrevivesse ao tempo e que trouxesse benefícios não só para ele e sua família, mas para todos ao seu redor. Com a decisão tomada, começaram a buscar maneiras de implementar as mudanças necessárias. Investiram em novas sementes e mudaram a forma como cultivavam a terra. Consultaram especialistas e aprenderam mais sobre práticas agrícolas sustentáveis. A mudança não foi fácil, os custos iniciais foram altos e os resultados não apareceram de imediato. Mas a confiança que tinham em sua visão e em sua parceria manteve-os firmes. A cada pequena vitória, a cada nova colheita que se destacava por ser mais saudável e bem-sucedida, o casal sentia que estava no caminho certo. Mas como sempre o destino tinha seus próprios planos. Um inverno rigoroso se aproximava, e as chuvas que nunca vieram em grande quantidade
começaram a cair pesadamente, inundando parte da fazenda. As colheitas orgânicas eram mais sensíveis às intempéries, e isso trouxe uma nova onda de apreensão. Entretanto, a resposta de Gustavo foi imbatível. Ele reuniu seus trabalhadores, reorganizou os processos e, ao invés de recuar, intensificou os esforços para manter a produção funcionando. A resistência de todos, unida com a paixão de Luísa, fez com que eles superassem aquele momento difícil. A fazenda começou a prosperar, mas não apenas nas finanças. Começou a prosperar na alma, pois todos sabiam que estavam construindo algo grandioso. A comunidade ao redor, que inicialmente havia duvidado, agora olhava para Gustavo e Luísa com um olhar de respeito. Eles haviam conseguido, através da união e da coragem, não só superar as dificuldades, mas também transformar a maneira como a agricultura era vista e praticada naquela região. Os desafios ainda estavam presentes, mas agora, quando olhavam para trás, Gustavo e Luísa podiam ver a jornada que haviam percorrido. Eles haviam começado com uma fazenda, mas o que tinham agora era uma história. A história de como o amor, a confiança e a determinação puderam não só salvar uma vida, mas transformar um legado, um trabalho árduo, em algo que iria durar para as gerações futuras. No final, a verdadeira recompensa não estava na terra que possuíam ou nos bens que haviam acumulado, mas na felicidade, no orgulho de saber que tinham feito a diferença na vida de tantas pessoas e que, juntos, haviam conquistado o impossível. Com o tempo, a fazenda de Gustavo e Luísa tornou-se um exemplo para a região, um símbolo de perseverança e sucesso. Eles haviam conseguido não apenas salvar a fazenda, mas transformar o modo como todos viam o trabalho agrícola. Sua história era contada de boca em boca, inspirando outros fazendeiros a olhar para a sustentabilidade e a inovação como formas de enfrentar os desafios do mundo moderno. Gustavo, que antes se via apenas como um homem de negócios, passou a ser visto como um verdadeiro líder comunitário, alguém que entendia que seu papel não era apenas cultivar a terra, mas também nutrir a comunidade ao redor. Luísa, com seu olhar visionário e seu coração generoso, transformou a fazenda não apenas em um local de produção, mas também em um centro de aprendizado, onde as pessoas podiam aprender sobre técnicas agrícolas sustentáveis, sobre o respeito à natureza e sobre como transformar suas próprias vidas através do trabalho coletivo e do esforço mútuo. Ela se tornara a força propulsora por trás da mudança, sempre ao lado de Gustavo, apoiando-o e, muitas vezes, desafiando-o a ir mais longe, a acreditar mais no potencial da fazenda e das pessoas ao seu redor. Em um dia ensolarado, anos após a decisão de adotar as novas práticas agrícolas, Gustavo e Luísa caminhavam juntos pelos campos, observando a colheita abundante e saudável que agora se estendia diante deles. O cheiro da terra fértil, misturado com o aroma das flores e frutas frescas, trazia a sensação de que tudo o que haviam construído finalmente havia encontrado seu equilíbrio. As plantações, que antes eram uma fonte de preocupação e risco, agora eram a prova do sucesso de suas escolhas. Eu nunca imaginei que tudo isso fosse possível, disse Gustavo, olhando para Luísa com um sorriso de orgulho.